Desde o fim da República Velha, apenas 3 políticos passaram mais de 5 anos como presidentes da Câmara dos Deputados. Um deles foi Ulisses Guimarães. Pouca gente sabe, mas antes do golpe de 64, Ulisses já tinha dirigido a Câmara. Mais tarde, Ulisses conduziu o Congresso e a Câmara em momentos críticos para a história do Brasil, como a crise provocada pela doença de Tancredo Neves que levou à posse de Sarney. E, é claro, a Assembleia Nacional Constituinte. Mais recentemente, Michel Temer também presidiu a Câmara por 3 gestões, as 2 primeiras no governo Fernando Henrique e, recentemente, no segundo governo Lula. Ulisses e Temer também foram os 2 políticos que permaneceram mais tempo à frente do PMDB. Enquanto o senhor Diretas presidiu a legenda entre 80 e 91, Temer foi presidente de 2001 a abril de 2016. Hoje, presidente da República, Michel Temer concedeu entrevista à TV Câmara do Palácio do Planalto. Muito obrigado, presidente, por essa entrevista. Grande prazer, eu que tenho muita honra em poder falar desse grande líder que é o Dr. Ulisses Guimarães. Quando o senhor fala no Dr. Ulisses, o senhor lembra como era a personalidade dele e quais são os traços que mais saltavam aos olhos? Olha, eu vou lembrar um episódio inicial que me marcou pelo resto da vida política, que foi o seguinte: em 1981, 82, eu ainda não era candidato a deputado federal, não é? E ocorreu-me a hipótese de ser candidato a deputado estadual naquela época. Foi muito bem, houve uma ocasião, era um sábado até à noite, uma noite meio chuvosa, e eu fui levar uma pessoa num bairro muito distante da de São Paulo e muito pobre. E de repente eu vejo um pequeno aglomerado de pessoas em torno de uma Kombi e uma pessoa calva, como era o Dr. Ulisses, né, fazendo um discurso para 30, 40 pessoas. E ele já era um grande líder, não é? Eu parei por curiosidade para ver o que era aquilo e verifiquei que era o Dr. Ulisses, né? E aquilo foi marcante. Eu até não tinha, naquela época, contato com ele, né? Mas foi muito marcante, porque eu disse: que coisa fantástica o que é um líder, né? Às 8 horas da noite, chuviscando um pouco, e ele falando para 30, 40 pessoas como se falasse para uma multidão, não é? E isto tipifica muito o líder. Então, este foi o primeiro aprendizado que eu tive com ele. Quando você falar com alguém, seja uma ou 30 pessoas, você tem que dar atenção como se estivesse falando a milhares de pessoas. Essa foi a primeira marca, o primeiro contato, digamos assim, que eu tive com o Dr. Ulisses, né? E você percebe que foi muito marcante, tanto que eu estou neste momento, no momento que se homenageia o Dr. Ulisses Guimarães, né, pelo seu centenário, estou recordando este fato muito expressivo da minha do meu primeiro contato com o Dr. Ulisses. Presidente, checando um pouco a biografia de vocês dois, a gente encontra uma série de coincidências. Claro que ele, em geral, umas 2 décadas antes, mas os dois foram do interior de São Paulo para a capital para estudar Direito, estudaram no Largo de São Francisco e participaram do Centro Acadêmico, o 11 de agosto, né? Os dois foram dirigentes, inclusive. Era uma inspiração ou foi uma coincidência mesmo? Foi uma coincidência, mas a esta altura, quando você se recorda desses fatos, eu digo que foi uma coincidência felicíssima para mim, né? Você sabe que, além de tudo isso, o Dr. Ulisses foi interessante quando, em 68, eu fui convidado para ser professor na Faculdade de Direito de Itu. Eu já dava aulas na PUC de São Paulo, né? E quando fui para lá, o diretor da faculdade era o professor Loureiro Júnior, que era da São Francisco. E ele levou o Dr. Ulisses também para dar aulas. E dar aulas precisamente numa área que é a minha área, a área de Direito Constitucional, né? Esta é uma outra coincidência. E outra coincidência é que ele foi presidente da Câmara dos Deputados algumas vezes, como também, igualmente, eu fui, né? E outra coincidência ainda é que ele presidiu o PMDB por muito tempo, né? Eu, de alguma maneira, também presidi por muito tempo. Foram felizes coincidências que só, digamos assim, enriquecem o meu currículo, né? Como o senhor acabou de falar, em meados de 81, o senhor se filia ao PMDB. E durante toda a década de 80, ele seria o presidente do partido, né? Durante boa parte desse tempo, o senhor esteve em São Paulo, né, como procurador do Estado, secretário, mas já estando no mesmo partido, vocês já deviam ter mais contato do que na fase anterior. Como foi esse contato ao longo da década de 80? O doutor Ulisses já era, digamos assim, uma figura grandiosa, uma figura exponencial. Eu, na arte política, pelo menos em termos de candidatura, estava começando, mas quando eu me candidatei
a deputado federal em 86, né, para subir em 87, não é? Para constituinte. Quem me entusiasmou até a candidatura foi o governador Franco Montoro. Eu era secretário da Segurança Pública do Montoro, não é? E daí eu fui ter com o doutor Ulisses na sede do PMDB, comuniquei a ele que eu seria candidato a deputado federal, e ele me cumprimentou, disse que o PMDB, como sempre, um grande partido, etc., e que, muito delicadamente, tinha muito prazer em saber que eu, que prestei relevantes serviços na Procuradoria-Geral do Estado e na Secretaria da Segurança Pública, me habilitava a deputado federal, né? Foi muito, como você percebe, muito delicado, até as palavras enaltecedoras eram muito do estilo dele, ele era de incentivar as pessoas. A primeira coisa que eu registrei foi exatamente isso, interessante. O doutor Ulisses, que é um grande líder, está me incentivando, por isso que está me dizendo essas palavras, né? E faz sentido, né, que o senhor, como constitucionalista, participar da Assembleia Constituinte. O senhor, inclusive, se eu não me engano, participou de 2 comissões e uma subcomissão, né? Eu participei inicialmente da Comissão da Separação de Poderes, né? Depois participei da Comissão de Sistematização, que era uma comissão de 90 membros da Constituinte, e ao final eu participei da Comissão de Redação, que era uma comissão de 24 membros, né? Mas até eu acho que eu era convocado para essas tarefas tendo em vista a minha profissão, né? Eu já era professor de Direito Constitucional, voltado para o Direito Constitucional. Durante a Constituinte eu tive a oportunidade de muitas manifestações e me lembrava do doutor Ulisses, né? Conduzindo com mão de ferro, mão segura, né? Os trabalhos da Constituinte, aquela história dele, vamos votar, vamos votar, vamos votar, né? Era um incentivo para todos. E acho que só uma liderança como a dele conseguiria, como conseguiu, ao longo dos trabalhos da Constituinte, fazer com que os deputados e senadores, todos constituintes, permanecessem na sexta, sábado e domingo aqui em Brasília, né? Muito tempo, durante muito tempo, nós ficávamos fins de semana aqui para discutir e votar. E isso era fruto da liderança do doutor Ulisses, né? Presidente, geração mais nova, principalmente, as pessoas mais jovens, não conseguem, nem sequer souberam como foi o ritmo da Constituinte, como eram os trabalhos, como o senhor acabou de falar. Tenta trazer um pouco para as pessoas mais jovens como que foi, qual foi o significado daquele processo, como que era fazer parte dele. Olha, em primeiro lugar, a convocação da Constituinte foi feita pelo presidente José Sarney. Ele convocou por uma emenda à Constituição, não é? Na verdade, eu sempre discuti um pouco o conteúdo dessa emenda constitucional, porque quem é da área jurídica vai entender isso. Você nunca pode admitir que uma norma constitucional, como era o caso da emenda, possa fazer um rompimento com a Constituição vigente. Então, digo eu, como tenho dito, a emenda constitucional produzida pelo presidente Sarney foi um ato político, convocatório de uma Constituinte para refazer o Estado brasileiro, portanto, para recriá-lo, né? Mas o caso é que, sendo um ato político, era um ato consensuado. O Brasil, naquele momento, queria muito sair de um sistema centralizador e autoritário para um regime democrático. E a Constituinte era precisamente o momento da instauração de um Estado democrático que fosse oposição ao Estado centralizador e autoritário. E logo interessante, quando nós chegamos na Constituinte, havia um projeto que havia sido elaborado por uma chamada Comissão de Notáveis. Afonso Arinos. Afonso Arinos era o presidente dessa comissão. Mas logo nas primeiras reuniões, verificou-se que a Constituinte deveria ser uma representação de todos os setores da sociedade. Portanto, deveria, ao invés de adotar um trecho, um projeto original, que era o projeto dos esqueleto notáveis, pronto, né? Um esqueleto pronto, que era melhor era ouvir toda a sociedade, e ouvir a sociedade por meio da sua representação, que eram senadores e deputados federais, então constituintes. E a partir daí começou-se do zero, né? E começar do zero significou precisamente criar comissões. Como eu lhe disse, eu fazia parte da Comissão de Separação de Poderes e, no particular, dentro da separação de poderes, havia subcomissões. E eu fazia parte da subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, não é? Sim, depois havia comissão da área econômica, comissão da área social, e assim várias comissões dos capítulos da Constituição, que foram trabalhando ao longo do tempo, produzindo os mais variados textos
estes textos nas subcomissões eram aprovados, depois discutidos e aprovados na comissão. Dou exemplo, o texto do Judiciário e do Ministério Público foi aprovado na subcomissão, depois aprovado na comissão da separação, da tripartição do poder, e ao depois levado para a comissão de sistematização. Foi levado para o plenário para votar aquela matéria, sistematizá-la, não é? Para depois vir a redação final. E foi uma época em que o Congresso foi tomado por todos os setores sociais, não é? Eram os indígenas, eram os operários, eram os trabalhadores, eram os empresários, eram as corporações, eram os estudantes, todos tiveram presença na Constituinte. Por isso que, num dado momento, as pessoas até diziam que a Constituição de 88 tinha a cara do Brasil, porque era a representação de todos os setores sociais. E o doutor Ulisses cresceu muito, já era um líder significativo, expressivo, mas cresceu muito durante os trabalhos da Constituinte, porque não era fácil você compor todos os interesses. Eu menciono até o Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, que era também muito, vamos dizer assim, cordial e muito jeitoso, né? Ele conseguia equilibrar as várias tendências, conseguia sempre fazer um acordo para que ninguém ficasse insatisfeito, e, portanto, a relatoria do Bernardo Cabral, a presença do Dr. Ulisses como líder, a presença do presidente Sarney, que na presidência da República não fez nada para impedir os trabalhos da Constituinte. Ao contrário, incentivou enormemente esses trabalhos para criar um novo Brasil. Então, quando se promulgou a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, foi uma festa nacional, não é? Sim. Nós conseguimos sair de um sistema, como diz, centralizado para um sistema desconcentrado, para um sistema descentralizado, para uma democracia plena. Não é sem razão que, logo na abertura da Constituição, se diz que o Brasil, não diz apenas que o Brasil é um Estado democrático ou um Estado de direito, é um Estado de direito democrático, não é? Quer dizer, uma ênfase na história da democracia. Presidente, o senhor é apontado como um dos principais responsáveis por essa autonomia ao Ministério Público, né, a figura da Procuradoria-Geral da República, e essa separação um pouco da AGU, toda essa criação que foi feita pela Constituição de 88. Como foi a negociação por essa autonomia? Era muito positiva, e eu trabalhei muito, de fato, na área jurídica, né? Na questão da autonomia do Ministério Público, evidentemente das funções do Judiciário, mas também fiz uma coisa pela advocacia. Eu sou autor do artigo 183 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça e inviolável no exercício da sua profissão por seus atos e escritos, né? Este é o artigo 133. E também fui o responsável pela inserção da figura do procurador do Estado. Eu até tinha sido procurador do Estado, né? No texto constitucional. Como fui responsável, ao lado até interessante do deputado Bonifácio de Andrada, que era de Minas, né? Permanece deputado. Permanece até hoje deputado, pela divisão entre a Procuradoria da República e a Advocacia Geral da União, porque até aquele momento, a Procuradoria e a Advocacia era uma coisa só. Então ocorria um fenômeno curioso. O Procurador da República, ele propunha as ações e ao mesmo tempo dava parecer sobre as ações, não é? Havia uma certa confusão de funções, e daí porque foi muito saudável a divisão entre a Procuradoria da República e a Advocacia Geral da União. Eu trabalhei muito nesses temas. Ele não era centralizador, ele não tinha uma ideia preconcebida de como ele achava que a carta deveria ficar, e ele aceitava sugestões, por exemplo? O que ele dizia, fundamentalmente, era o seguinte: era preciso fazer um Estado com critérios absolutamente participativos e democráticos, né? Isso ele levou adiante, né? E o doutor Ulisses tinha uma peculiaridade: ele fazia ótimos discursos, e discursos com frases curtas e com frases de efeito, que é uma coisa difícil você construir no discurso, é você, numa frase, expressar uma ideia, mais do que ideia, o conteúdo de várias ideias numa frase só. E o doutor Ulisses era capaz disso. Pode observar, pegar os discursos dele, eram todos com esta fórmula, né? Então ele era também, com isso que eu quero significar, que ele era um grande orador e um grande redator dos seus discursos. E aparentemente muito humilde também. Como convém a todo líder, né?
Tinha um ditado espanhol que diz assim: se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Então, o doutor Ulisses não tinha disso. O doutor Ulisses tinha um grande cargo, era o condutor da reprogramação, da recriação do Estado brasileiro, e era humilde no sentido de que ele tinha compreensão que o cargo que ele ocupava era um cargo ao qual ele chegou pela vontade popular. Que como convém, né? O poder não é de quem exerce o poder, o poder é daquele que confere o poder, que é o povo. Presidente, sem dúvida nenhuma, o Dr. Ulisses foi uma das grandes figuras políticas do século XX, assim como Leonel Brizola, Mário Covas, mas por causa talvez do regime militar e da demora que houve para que voltasse a ter eleições, as pessoas todas tiveram que disputar uma mesma eleição e na qual nenhuma dessas figuras históricas do combate ao regime militar acabou saindo vitorioso. Isso foi para o Dr. Ulisses muito duro. Foi ele que candidatou à presidência da República, né, com aquele prestígio que ele tinha, mas isto revela como a política é mutável, né? Ninguém era tão líder como o doutor Ulisses. E, entretanto, quando foi para o embate popular, para a eleição popular, não foi bem sucedido, né? Mas isto não revelou nenhum desprestígio para a sua figura. Tanto que nós aqui estamos falando, né, claro, sobre a figura do doutor Ulisses. Então, ele teve uma presença marcante na história do Brasil. O fato de ter perdido a eleição presidencial não desmereceu todos os atributos que o doutor Ulisses tinha e que, digamos assim, exerceu durante os vários mandatos como deputado federal. Aliás, é curioso, ele sempre foi deputado federal. E continuou depois disso. E continuou deputado federal, nunca foi senador ou outro cargo, né? Acho que ele tinha muita alegria cívica por pertencer à Casa do Povo, à Câmara dos Deputados. Em outubro de 92, acontece aquele acidente, em 12 de outubro, uma segunda-feira, na volta de um feriado. O Brasil perde Dr. Ulisses e Dona Mora, Severo Gomes, o senador Severo Gomes e sua esposa. O que o senhor lembra daquele momento histórico? Eu lembro que foi uma coisa trágica, né? Quando chegou aos ouvidos de todos o falecimento também trágico do Dr. Ulisses, Dona Mora, do Severo Gomes, né? E da senhora. E o senhor tinha acabado de voltar à Secretaria de Segurança no momento crítico também do Estado de São Paulo. Verdade. Né? Foi logo depois do episódio do Carandiru, né? Eu voltei segunda vez que eu fui secretário da Segurança Pública. Com Franco Montoro, né? E volta nesse momento para resolver umas questões complicadíssimas. Foi já no governo Fleury, a segunda vez, né? Mas foi um drama, porque até foi designado naquela época para ir lá na região onde caiu o helicóptero o Manuel Alceu Afonso Ferreira, que era secretário da Justiça do governo Fleury, né? Foi um drama, quer dizer, todos lamentaram enormemente. E interessante, Ulisses é uma figura lá atrás mitológica que andava pelos mares, né? E veja para onde o Dr. Ulisses foi morrer no mar e nunca mais foi encontrado o seu corpo, né? Claro. Mas foi um drama político, um drama pessoal. Eu vi pessoas chorando pela morte do Dr. Ulisses, né? Na sua opinião, presidente, nos anos seguintes, logo depois que houve o desaparecimento do Dr. Ulisses, qual foi a maior perda? Qual o campo da vida que o senhor acha que ele mais fez falta, principalmente pelo talento político que ele sempre demonstrou? Na política, né? Porque ele era um homem combativo, tinha opiniões, mas ao mesmo tempo tinha compreensão de que o Estado brasileiro, a política, é algo também multifacetado, tem muitas faces. Então você precisa compor essas faces para bem governar ou para bem exercer o seu mandato. O doutor Ulisses tinha essa qualidade. É verdade que depois o doutor Tancredo Neves também exercitou com muita maestria essa função, já havia exercido essa função. Enfim, foi uma época da vida em que as pessoas tinham uma compreensão da política como uma coisa do Estado, uma coisa em que todos trabalhavam em favor do Estado, né? Havia teses as mais variadas, que eram contraditórias, mas eles conseguiam encontrar um acordo. No PMDB mesmo, havia o grupo dos autênticos e o outro grupo. Os moderados. Os moderados. Esses grupos debatiam, discutiam, etc., mas sempre chegavam a um acordo, porque estava em pauta, não era o interesse individual e, convenhamos, nem mesmo o interesse partidário, era o interesse do Brasil. Então, estas pessoas, e eu menciono aqui, além do doutor Tancredo, o próprio Sarney, o Teotônio Vilela e outras tantas figuras daquela época, né? Eles tinham por fundamento
a ideia de que a atividade pública, a atividade política, haveria de ser em benefício do povo e em benefício do país, e não por interesses individuais. Então foi uma época, digo eu, muito fértil da política brasileira. E o doutor Ulisses simbolizava muito essa fertilidade da política brasileira. Como o senhor mesmo falou, presidente, figuras como Tancredo e Ulisses conseguiam se equilibrar e fazer essa mediação entre dois grupos como autênticos e moderados. A principal lição que o senhor tirou, já que hoje em dia o senhor também é obrigado a ficar fazendo esse tipo de mediação no Brasil. Mas eu faço com muito prazer. Você sabe que eu faço até pela minha formação, né? Eu tenho uma formação jurídico-democrática, né? Sou muito atento ao texto legal, sou muito atento às instituições, então eu faço isso com muito prazer. Agora, se você me perguntar, doutor Ulisses o inspirou em alguma coisa? Me inspirou exatamente nessa área, né? Na ideia de que você não pode simplesmente opor-se para opor-se. Você pode opor-se para melhorar o que alguém quer fazer, mas nunca para destruir o que o outro quer fazer. E para encerrar, presidente Temer, o senhor consegue lembrar, tem na sua cabeça algum caso ou alguma história específica do doutor Ulisses que o senhor tenha presenciado, ou a primeira vez que o senhor ouviu? Olha, o que é que eu poderia dizer? Eu não tinha, vamos dizer assim, uma intimidade funcional com o doutor Ulisses, né? Porque eu volto a dizer que naquela época ele já era uma grande liderança e era alguém que estava na deputação, no início de carreira parlamentar. Início de carreira, né? Então a gente, quando está no início de carreira, tem muito respeito. Eu sou naturalmente discreto, então eu não avançava o sinal. Mas eu me lembro de uma reunião, havia um gesto característico do Ulisses que eu não perdia nunca. Eu fui uma vez à casa dele numa reunião, estava o Fernando Henrique, o Jobim e outros santos líderes, né? E eu me lembro que ele sentava e fazia um gesto assim, era uma coisa curiosa. Ele ficava quase o tempo todo assim, ouvindo as pessoas, né? E pouco falava, ele só falava ao final para dar a solução. Mas este braço dobrado, era um ato típico do doutor Ulisses. Era quase uma marca dele. Depois eu verifiquei que em muitos momentos, solenidades, etc., ele lá guardava os braços desta maneira. Eu me recordo bem desse episódio, né? Presidente Michel Temer, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado a você pela oportunidade de falar dessa grande figura que é o doutor Ulisses. É uma honra para a gente da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. E você de casa, você pode conferir esta e as outras entrevistas que compõem essa série em homenagem ao centenário de nascimento do Dr. Ulisses Guimarães, ou no site da TV Câmara, ou pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.